A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Voltando aos nossos vídeos. Vamos ler um texto para os nossos irmãos. Está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 8. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Vamos nos situar aqui. Primeiramente, em Deuteronômio, não é mais aquele povo que saiu do Egito. Quase 40 anos havia passado e agora o livro de Deuteronômio é lido novamente a lei, e Moisés lê novamente a lei para aqueles que antes estavam caminhando no deserto. Ou seja, aqueles que não foram os que saíram do Egito. Havia uma promessa de Deus que nenhum daqueles, por escolhas deles, que eles não acreditaram no Senhor lá atrás, e Deus falou que eles não entrariam na terra. Então rodeou o Monte Seir, aproximadamente 40 anos, e agora aquelas pessoas não mais estão ali, e restam os filhos dessas pessoas para entrar na terra prometida. Há uma necessidade agora de Moisés relatar aquela lei que lá no deserto, lá no início, foi falada lá no livro de Levítico, Êxodo, vamos ver isso. Agora, o povo precisava ouvir a lei. Era o povo que entraria à terra prometida e vemos no livro de Deuteronômio essa leitura e explanação da lei novamente. O que queremos dizer para os nossos irmãos com isso? A preocupação do Espírito Santo sempre é em ensinar. Ensinar, novamente ensinar. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela crescer, ela não vai se apartar dele. Ao que ensina é digno de dobrada honra, principalmente aquele que doutrina. A palavra Paulo fala sobre isso. E nós vamos ver no livro de... Temos um livro inteiro, o livro de Provérbios, que é um livro de ensino. Em Salmos também ensinando o povo a adorar o Senhor. Então a preocupação de Deus sempre foi ensinar. Aquele que ouve e pratica, ou seja, há um ensino nisso, ele vai crescer, vai aprender, as dificuldades vão ser menores, vai haver dificuldade? Vai haver, mas a vitória ela é certa. Então percebemos que Deus ele tem sempre uma preocupação em ensinar. Então, a preocupação do livro de Deuteronômio agora é ensinar o povo a entrar na Terra Prometida. O que temos reparado nesses últimos anos servindo ao Senhor? E os irmãos que estão mais habituados com o pastor Marcelo sabem disso, da minha posição. Sempre foi e continua sendo. Claro que paramos de fazer o vídeo, falei de um último vídeo aí, demos mais um tempo e agora provavelmente retomaremos. Até porque, como sabem, eu particularmente não gosto de fazer vídeo, mas faço por obrigação, entre aspas, falando obrigação, porque é o que o Senhor requer de mim. E quando vou deixando de lado, o Espírito vai constrangendo e precisamos voltar. E é o momento de voltarmos a fazer vídeos, e agora entendemos que é um vídeo mais para ensino dos nossos irmãos, para não ficar perdido, porque, infelizmente, a Maranata, apesar de pastor Marcelo ser Maranata, estar na Maranata, é importante, eu entendo isso, estar em uma denominação. Alguns dizem que não precisam, é particular de cada um, há liberdade onde há o Espírito, há liberdade, então cada um se senta à vontade no que entender. Eu, pastor Marcelo, entendo que para mim e para os que pastoreio, que é importante uma denominação está em um meio. Tá? Isso é um facilitador. Claro, vemos erro em todas elas. E até costumo muito replicar que na Maranata talvez uma das piores. Mas é que Deus escolheu para eu estar. Então vou continuar pastoreando na Maranata, continuar estando na Maranata. Até se um dia Deus disser algo diferente, eu não acredito muito, mas cabe ao Senhor o tempo futuro. Pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, voltando agora, precisamos entender que Deus está sempre preocupado em ensinar. E hoje eu compreendo um pouco mais isso, porque, conversando com um pastor conhecido há pouco tempo,
amigo, eu falava para ele, a minha vida toda, eu não tinha muito tempo, então eu dizia para Deus, Deus, eu não tenho tempo para ler e compreender. Dormi em média 3 horas por noite, lá no passado, isso há 30 anos atrás, lá no período da minha conversão, e eu sabia que Deus queria que eu aprendesse da palavra. Então, orava de joelho, lia de joelho, porque o tempo era muito curto, então tinha que orar e ler praticamente ao mesmo tempo. E eu lembro que eu falava para Deus, Deus, eu não tenho tempo de ler e rever. Então, eu preciso que o Senhor abençoe e me faça compreender aquilo que eu leio. Os anos se passaram, é claro que hoje nós vemos fruto nessas orações contínuas. Sempre foram orações assim. E outro fato que eu me recordo agora, muito comum nas minhas orações diante do Senhor, era sempre dizer, Senhor, eu preciso aprender do seu Espírito Santo. A gente não se dá conta disso, mas agora percebe que ao passar dos anos, o que essas palavras que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração, na nossa vida, na nossa boca, na nossa mente para com Deus, elas vão tendo efeito porque vinha da eternidade, passa pela nossa vida, volta para a eternidade, e quando praticamos aquilo que Deus quer que pratiquemos, isso dá um bom resultado. Aquele que ouve e pratica, acabei de falar uns minutos atrás, Jesus dizendo, aquele que ouve e pratica. Confúcio, ele é um filósofo chinês, ele já dizia 400 anos antes de Jesus, hein? Ele confessava e dizia, né, dentre tantas filosofias, tantos assuntos que ele tratava, ele dizia, ó, aquele que ouve se esquece, o que vê se lembra, mas o que pratica, ele aprende. Os 400 anos de Jesus. Ah, mas Confúcio falou antes de Jesus? Não, a palavra de Jesus é eterna. Confúcio somente replicou aquilo que já estava no coração de Deus. Ah, Confúcio falou de... Não vamos entrar nesse termo. Importa que é ouvir o que é bom e praticar o que é bom. Aquilo era bom? Veio de Deus? Mas era bom. Então, houve uma prática. Jesus, depois, já vindo da eternidade, ele aplicando isso para nós, e ele, dentro do poder da palavra eterna, ele diz, olha, o que ouve e não pratica, terá dificuldade, o que ouve e pratica, ele vai ter luta, mas a vitória vai ser grande. Então podemos perceber a preocupação do Senhor na prática e principalmente no ensino. Como eu relatava agora, a minha preocupação, que já percebo há muitos anos, na prática, principalmente na Maranata, que é onde estou, ela não está muito preocupada a um ensino. Mas, pastor Marcelo, como que se fazia lá no passado, que era uma bênção, agora é uma luta? Irmãos, era uma bênção. Sim, precisamos entender uma questão. Falava isso com uma pessoa esses dias atrás. Era um momento onde que o povo vivia em cabanas, deserto, o que lemos agora. E estava a lei, o povo estava acostumado a comer pão que descia do céu. A água, a palavra nos relata, que a rocha seguia o povo. Olha, isso é bíblico. O povo bebia da rocha e essa rocha seguia o povo. E os milagres constantes. O calor do deserto era diminuído pela sombra da nuvem do Senhor. O frio do deserto à noite e a escuridão era replicado ou era melhorado ou que seja absorvido aquele frio, ele era exterminado ali pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo à noite. E ela clareava para o povo. A coluna seguia, aí dizemos, não, o povo estava perdido. Não, é um engano, porque o povo seguia a coluna. A coluna seguia, ela andava, o povo desarmava tudo e acompanhava a coluna. Podia ser de dia ou de noite. Coluna de nuvem ou coluna de fogo.
Então o povo não estava perdido no deserto, porque ele seguia a coluna, ele ia para onde a coluna que determinava onde o povo deveria ir. Então, no ano passado, era isso. Nós lá, quando conhecemos ao Senhor, que o Senhor se revelou para nós na Maranata, e é um engano muito grande quando falamos da obra. Claro, o entendimento da obra do Senhor, estamos na Maranata, isso é uma coisa. Agora, percebemos que ainda hoje, alguns falam da obra como ela só fosse a melhor, essa obra, Deus abençoe essa obra, isso é um engano. Isso é falar daquilo que não vem do alto. E toda vez que eu falo daquilo que não vem do alto, eu falo do homem. E enganoso é o coração do homem. Ele desvia com facilidade. A palavra nos fala isso, que o homem desvia daquilo que é eterno. O seu coração se desvia. Precisamos perceber, então, que o ensino, lá no passado, pastor, não tinha ensino? Não, era menor, o ensino era menor. Era passado costumes daquilo que recebíamos do alto, isso estou dizendo na Maranata, conhecemos a Maranata 40 anos atrás, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Lá no passado, naquele que os que estão mais antigos conhecem, a Maranata, que benção. E alguns saíram por decepção, e alguns permanecem, mas continuam decepcionados. E alguns ali percebiam isso, mas era bom por quê? Descia o maná do céu, a água brotava da rocha, os milagres vinham acontecendo. Mas teve um tempo que Deus falou assim, agora rumai para o norte. O povo precisava entrar até a prometida, a lei precisava ser lida para aqueles que não tinham entendimento, e uma preocupação de ensino tão grande de Deus para que o povo não esquecesse que a lei, ela então deveria ser lida de 7 em 7 anos, ou seja, a cada 7 anos deveria ser lida a lei novamente para o povo, de uma forma que o povo não esquecesse a lei, ou seja, quando você tem um hábito, um costume, vamos sintetizar e até dizer um costume espiritual, isso vai ficando na alma da pessoa. O povo de Israel, ele até assim, hoje, eles costumam andar nesses hábitos deles. Claro que aqueles mais praticantes e os que não são praticantes, estamos falando dos praticantes, a forma como eles agem, porque o costume de muitos anos, onde hoje eles acreditam que tem que ser da forma que Deus falou lá no passado. Então, esse hábito e esse costume de praticar, e se praticamos o que é espiritual, vamos aprender o que é espiritual. Eu conheci um pastor, foi meu pastor, e dizia assim, olha, existe uma balança. Quando você bota vida espiritual, quanto mais espiritualidade você vai colocando, mais busca espiritual, não é física não, tá? As pessoas confundem quantidade de oração, quantidade da igreja com vida espiritual, isso não tem nada a ver. Mas falando da alma no Senhor, quanto mais você vai colocando, mais vai pendendo, vai pesando no lado da balança. E a carne vai sumindo. Se você vai dando razão, vai botando seus hábitos, costumes, os seus entendimentos religiosos, o espírito vai sumindo. Esse é o entendimento. Então Deus ele tem essa preocupação de ensinar. E é muito triste quando nos deparamos com situações hoje. Esses dias me preocupou muito. Já tenho estado preocupado, não sabe disso, há anos que eu venho falando aqui, alguns anos, venho me posicionando aqui, porque entendo que a Maranata não é de um, não é de dois, não é do presidente, não é do vice-presidente, o presidente morreu, agora é um outro, dá-se tempo ao tempo e vamos ver o que vai se fazer. Havia uma crítica muito grande do pastor Marcelo dentro daquilo que o Espírito Santo colocava para falar e vinha e falava da presidência antiga. Essa não é o caso ainda, se for, mas não é o momento. Dá-se tempo, ele diante do Senhor, e as mudanças que necessariamente terão, ou não, aí vai arcar também com aquilo que deve diante de Deus. Mas percebemos que há um engano muito grande, porque as pessoas, principalmente os pastores, eles não vieram aprendendo, e vêm percebendo isso, e eu achava que era
algo pontual, que eu passava pelas igrejas e percebia, não, isso é pontual, o pastor não vai para seminário, o pastor não faz isso, o pastor não faz aquilo, então não aprende. E um seminário é muito bom quando é seminário profético, quando é seminário espiritual. Claro que o homem ali vai falar, vai ditar regras, sim, mas ouvir tudo, retendo o que é bom, até hoje. Ouve-se tudo e retém o que é bom. O que é bom? O que vem do alto? Ah, pastor Marcelo, nada vem do alto. Irmãos, algo vem do alto, nem que seja vírgula. Se vier a vírgula do alto, ela é o suficiente. Mas hoje, infelizmente, percebo que as pessoas não estavam muito preocupadas em aprender e não aprenderam. E vimos aí, esses anos passaram, recebendo igreja de irmãos, e essas igrejas passando por dificuldades. Aí fazíamos o trabalho, a igreja crescia, a igreja evoluía espiritualmente, que meu propósito é único, exclusivamente espiritual. O físico é consequência do espiritual, a vida sadia, física é consequência do espiritual, a vida financeira é consequência do espiritual, a saúde é consequência do espiritual. Eu costumo dizer, se Deus não me quiser curar, e Ele me curar, eu sou derrotado. Porque Deus não queria me curar, eu fui curado. A vitória é quando Deus tem a liberdade de fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida e Ele pode fazer. Então precisamos aprender isso, mas hoje não ensino e é costume das igrejas agora estarem caminhando, cada um faz do jeito que quer. As pessoas fazem porque o pastor não sabe como liderar. Eu não digo liderança, não, eu digo ensino, como Paulo fazia, ensinava para Timóteo, e vemos todos os ensinos na palavra. Ah, mas a Bíblia, irmãos, muito cuidado, que a Bíblia ela tem valor quando a palavra vem do alto. Ah, mas a Bíblia diz, essa semana mesmo, eu conversava com minha mãe é crente também, de outra denominação, mas conversava com ela, olha, não, mas a Bíblia, a gente tem que tomar cuidado, que a Bíblia me manda matar. Ah, mas aí não é o contexto que eu entendo, interpreto? Se é conforme eu interpreto? Não, não pode ser conforme eu interpreto. Ah, então você está espiritualizando tudo. Como Paulo dizia, bom que fosse. Se conseguíssemos espiritualizar, como alguns falam de forma negativa, espiritualizar tudo, se o Espírito tivesse plena liberdade em minha vida de conseguir ver espiritualmente tudo o que estava acontecendo, seria muito bom. Então, eu espiritualizar ou não, se isso for pela razão, pela carne, pela minha vontade própria, não serve de nada para Deus. Mas se eu buscar a vontade de Deus, isso é. Ah, pastor, mas é muito complicado. É verdade, é muito complicado. Quando a gente não está tão acostumado a buscar aquilo que é do Espírito, se torna cada vez mais complicado. Parece que o que eu falo, que está na Bíblia, é bom. Temos visto isso. E entristece e preocupa, e ouvimos isso esses dias, uma pessoa dizer, nós temos que perdoar, o perdão faz bem, o perdão faz bem para a saúde. Isso quando você, não só fala, você prega isso é preocupante. E Paulo lhe diz assim, o que é espiritual discerne bem tudo. O que não é espiritual é que pela natureza ele não discerne nada, ou quase nada consegue discernir. E as pessoas vão falando, e eu não estou dizendo que isso é errado. Isso não é errado, só que não tem nada a ver com o espírito. Eu ser correto não tem nada a ver com o espírito. Mataram Jesus. Aí disseram assim, antes para Jesus, assim, não, mas Jesus, olha, tem os pobres. Não, era correto cuidar dos pobres, mas não era espiritual naquele momento. Então, a alma, quando você ensina a alma a buscar o Espírito Santo, a própria alma vai te conduzindo a esse Espírito Santo. Agora, quando você ensina a alma, o que você lê e o que você ouve,
que você tem que fazer, que se não fizer vai perder bênção. É tão comum hoje ouvir isso. Se você não fizer, se você não for ao culto, você perde bênção. Se você não fizer isso, você vai perder bênção. Deus é abençoador, importa que você seja fiel. O que é ser fiel? Fidelidade a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas, pastor, o que é o que Deus quer que eu faça? Para mim, é estar aqui hoje. E para você? O que você tem que estar fazendo? É cuidar do marido? É cuidar da esposa? Ah, não tem que ir ao culto todo dia. Você tem que ir ao culto todos os dias que Deus quer que você vá. Todos. Se Deus quer que você vá nessa segunda, vá. Se Deus quer que você vá uma vez por mês, vá uma vez por mês. Você quer que Deus quer que você vá todos os dias? Vá todos os dias. Mas quem vai te dizer isso? Pastor? Não. O pastor tinha que ter te ensinado a você ouvir a voz de Deus. E ele tinha que aprender a quando você não veio, e claro, ele consciente de onde, como sua vida está, porque ele é o responsável pela sua vida espiritual, saber que você está sendo bem cuidada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente ouve uma pessoa dizer que você tem que perdoar, que a pessoa coloca aquilo diante de uma, vamos chamar assim, uma igreja, e coloca como se aquilo fosse correto, isso é preocupante, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Ah, eu tenho que perdoar 70 vezes 7, 200 vezes 7. Não importa. É bom para o ser humano ele perdoar. Isso é comprovado cientificamente. Os psicólogos falam disso. Os terapeutas falam disso. Eu não preciso de Jesus para aprender isso. Vamos entender agora, só nesse contexto aqui básico, quando a pessoa diz: você tem que perdoar sua irmã, e quer ensinar aquilo que a pessoa nem sabe o que é preocupante. Vamos entender o que Jesus quis dizer com isso, o que a palavra diz, o que Deus quer dizer com isso. Para entendermos isso, precisamos primeiro entender o que diz assim, olha, aprendeis o que quer dizer. Misericórdia quero. Não é misericórdia tenho, é misericórdia eu quero. Eu preciso de misericórdia. Então, quando eu entendo que eu tenho que perdoar, na verdade, primeiro preciso entender que eu preciso ser perdoado. Não é preciso entender, não. Rasga a alma e você sente dor. Ah, pastor está exagerando. Claro, não dói a ponto de você ter que ir para o médico, mas você se sente constrangido de tal forma que você vai sendo espremido, não vou dizer oprimido, mas espremido pelo Espírito Santo. E quando você pensa em perdoar alguém, o próprio Espírito já te condena, entre aspas, vamos chamar assim. O Espírito está condenando, não vim para condenar, mas vim para salvar. Senão vamos fazer uma mistura aí. Mas, entre aspas, o próprio Espírito, ele te constrange, vamos melhorar o termo. Ele te constrange a você lembrar que você foi perdoado. Misericórdia eu quero, Senhor, porque eu sou o pecador. Quem mais amou? Havia dois, um que pecou muito e outro que pecou pouco. O que devia muito foi perdoado, o que devia pouco foi perdoado. Quem mais amou aquele seu Senhor? Aí falaram que devia muito. Claro que devia pouco, é fácil pagar. Que devia muito, não, era praticamente impossível se pagar. E Jesus diz, assim é, mais amor aquele que mais pecou. Quanto mais eu entendo o tamanho da minha falta, eu mais compreendo o tamanho da minha falta. E automaticamente esse espírito que me constrange a isso, ele vai me mostrando a minha falta e vai me mostrando o meu amor pelo Senhor, porque ele me amou primeiro. E eu, por ter sido tão perdoado, eu vou sentindo esse amor e vou amando ao meu Senhor. Esse é o amor de Deus. Não tem nada a ver com aquele perdão. Nada a ver com aquele que acabamos de relatar.
que você tem que perdoar para você melhorar, para você não ficar doente, não tem nada a ver com isso. Vamos melhorar um pouquinho isso? Vamos ver na cruz do Calvário. Lá no cruz do Calvário, Jesus estava lá entre dois homens. Um dizia, ele nada fez. Por isso, nós temos motivo para estar aqui, mas esse homem nada fez. E quando Jesus exprime ali, quando ele se considera ali em momento de morte, percebe isso, ele olha e diz assim, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E a palavra lá em Isaías diz assim, e ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, e pelas nossas transgressões, nós fomos curados. O Senhor levou as nossas transgressões. E pela sua morte, nós fomos curados. Mas reparemos, Jesus estava em pecado? Jesus merecia morrer? Jesus, ele errou? Não. Mas o que ele fez naquele ato ali? Ele disse para o Pai, Pai, a culpa não é deles, a culpa é minha. É por isso que nesse momento o céu se fecha, para o Pai não ver o pecado que vinha agora sendo levado ao corpo físico do Filho, Jesus. E aquele corpo precisava morrer pelos nossos pecados. Então, ele levou sobre si os nossos pecados, mas ele disse para o Pai, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Se eles não sabem o que fazem, é como se eu boto uma criança que quebra um copo, uma criança de 2 anos. Ela não tem consciência do que fez. Ela fez, mas não tem consciência. Quem deve reparar aquele copo ali? O pai vai ter que comprar outro. O pai vai ter que limpar. O pai vai ter que enxugar aquela água que foi derramada ali e o copo quebrou junto. Então, naquele momento, Jesus, ele assumiu isso e diz, eu sou responsável. Mas ele não fez simplesmente porque, não, Jesus... Não, ele assumiu mesmo. Ele assumiu que a culpa era dele, porque se a culpa não fosse dele, ele não morreria, porque não havia pecado sobre ele. O seu corpo não viu corrupção, mas naquele momento, naquele ato, ele levava os nossos pecados para que no seu sangue ele purificasse o nosso pecado. Ele era o único que podia fazer isso, um sacrifício perfeito, que transportava o nosso pecado para ele. E ele sentiu as nossas dores do pecado, a dor do nosso pecado foi para ele. Então, repetindo, quem era culpado? Eu. Mas quem assumiu a culpa? Jesus. E por isso ele morreu e eu não morri. Eu hoje tenho direito à vida eterna. Então, esse é o perdão. Agora, quando você, vou perdoar meu irmão, não faça isso. Nem tente. Não comece para não começar errado. Quando começa errado, desanda errado. É quando as pessoas hoje, pastores começaram errado, estão desandando. Irmãos, diáconos, hoje não tem a menor condição nem de ser diácono, coitados, são bons homens. São boas pessoas, não estou falando da pessoa, mas não tem vida espiritual. Não, eles estão em pecado. Não é que estão em pecado. É que não vivem o que falam. Não é o que pregam, não. O que sai da boca deles, eles não sabem o que sai da boca deles. E não sai poder, porque não vivem poder. Então são homens que, infelizmente, estão, obreiros, mesmo os obreiros à porta, não há graça na vida do obreiro. Não há graça na vida do diácono. Não há graça na vida de muitos pastores. Inúmeros pastores, podemos dizer assim. Querem aparência, e mentira, e tantos outros falam de coisas que não viveram. E só mentira. Ou seja, mas ficam revoltados, chateados quando ouvem isso, porque não são constrangidos a que pecaram. Então, minha irmã, se você perdoou seu marido, não comece, vai dar errado. O perdão, quando você olha para seu marido,
que erradamente, o crente, eu digo que o crente ele assume alguns costumes. E às vezes começa bem e termina mal. Eu estava numa igreja onde fui, como exemplo agora, eu fui na madrugada, no sábado. Aí comecei ali, aí terminaram, irmãos, e o dirigente lá, e eu sentado ali, é pastor da igreja, mas sentado ali, fui participar. E para madrugada não era por causa da igreja, era para madrugada porque eu queria estar na madrugada, eu, Senhor. Não era porque eu era pastor. Eu senti essa necessidade. E fui ali, estar sentado, aí o dirigente falou, irmão, vamos terminar essa nossa madrugada aqui de joelho. Vamos terminar o joelho, falei, com bênção. Novo na igreja, no sábado seguinte, retornei. Aí outro dirigente falou assim, não, irmãos, ó, vamos terminar essa madrugada nossa aqui de joelho. E eu, bom. No sábado seguinte, outro dirigente, não, vamos terminar essa madrugada de joelho. Eu, opa, tem algo estranho. Hábito, é hábito. Aí na reunião do proteção eu abordei isso. Falei, não, irmão, me faça entender isso, eu expliquei. Não, pastor, que a gente termina de joelho aqui. Mas desde quando? Não, a gente termina de joelho. Ah, irmãos, vamos corrigir isso. Isso em algum dia, algum período, algum tempo, o senhor revelou para um irmão lá terminarmos de joelho. Terminou e foi bom. E as pessoas gostaram. Porque foi bom que o Espírito Santo queria aquilo, talvez quisesse falar de uma forma diferente. Mas depois passou. Não é mais. Foi para aquele dia. Tira o hábito, tira o costume. Precisa fazer mais. O que vira hábito, vira comum. Até o mel. Você come em abundância, a palavra fala, comeu em abundância, não dá nem valor mais. Aquele dia foi bom, aí gostaram. Aí os obreiros gostaram daquilo, que foi gostoso para a alma, que era a vontade de Deus, e começaram a fazer aquilo. Aí no outro dia, bom, porque a mente, o coração lembra daquilo que foi bom, aí traz a emoção. No outro dia também lembra daquilo que foi bom, aí traz a emoção. Aí agora não é espiritual, já é emocional. E a emoção é boa, mas não tem nada a ver com o espírito. Até que para de ser boa. É o mel em excesso. Não era mais bom. Eu falei, não. E começamos a ensinar a igreja a ser espiritual. Ah, pastor, encontro de criança, vamos trazer ônibus, vamos trazer não sei o que. Não, não. Cada um vai trazer o seu, explicamos aquilo. E a pessoa, 2, 3 anos depois, ficava maravilhada. A média era de 700 pessoas que levavam. Como se você somava as 3 classes. 400. Individualmente, a igreja, ela era constrangida pelo Espírito a fazer, e ela ficava feliz em fazer. Mas não levava ônibus, não. Então começamos a ensinar as pessoas que não era o físico, era o espiritual. Mas qual a diferença do físico? Nenhuma. É uma linha que andam paralelas. 2 linhas, na matemática, aprendemos isso lá na nossa infância, né? 2 linhas paralelas, elas nunca se encontram. São boas. Só que uma é espiritual, a outra é física. A espiritual leva para o alto, a física só é para essa vida. A emocional é bom, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo. É uma linha colada, quase encostando no espiritual, mas não tem nada a ver com o Espírito. E as pessoas pregam isso. Ah, você tem que ter, você tem que perdoar. Você não tem nada. Se você não for constrangido pelo Espírito Santo a perdoar e da forma correta de perdão, onde você sente que você é maior do que o pecador, Paulo fala, Senhor, eu o maior dos pecadores, sendo eu. Isso é perdão que vem do alto. Quando você vai ver Daniel orar e dizer assim, Senhor, os meus pais pecaram, eu também pequei. Abençoa esse seu povo. Quando você vai ver Neemias orar, igual Daniel orou, Senhor, meus pais pecaram, eu também pequei, Senhor. Abençoa esse seu povo. Isso é constranger diante do Senhor.
Você saber do tamanho da sua falha, e você, quando falar do seu esposo, você vai dizer assim: Senhor, esse homem não é crente, mas a culpa de ele não ser crente é minha. Outro hábito do crente, que eu falei, o crente tem hábito. Outro hábito do crente, no tempo de Deus. Mas, minha irmã, e aí seu esposo? No tempo de Deus, Deus vai dar a bênção. Irmão, não tem isso. É coisa de crente. Não tem essa questão de tempo de Deus. Deus não tem tempo. Deus passeia no tempo. O povo precisava... O que precisava acontecer para o povo atravessar atravessar o Rio Jordão agora e tomar a terra prometida? Precisava acontecer que aquelas pessoas não poderiam atravessar, aquelas do passado. A única Josué e Caleb. Só que passaria seria Josué e Caleb. Enquanto tivesse pessoas que não poderiam atravessar, não atravessaria. Esse era o tempo. 40 anos, não. As pessoas precisavam passar. Mas Deus tem a noção do tempo, ele sabe. É uma outra questão. Relevância, o poder, todo o poder, extremismo de Deus, todo o poder que pertence a Deus, é uma outra questão, não vamos entrar nisso. Referente ao homem, é naquilo que ele mudar. Se o Senhor falar, enquanto você não falar mais baixo com seu marido, ele não vai vir, não vai, meu irmão. Não adianta. Não é tempo de Deus. Tempo de Deus é quando você aprender a falar mais baixo ou falar mais alto. Se ele de repente é subjugado por ele, precisa ser firme no espírito, usar a palavra no espírito. Não estamos dizendo você fazer A ou B, estamos dizendo para você ser uma serva no espírito. Mas como pastor, como ser no espírito? Você nunca praticou? Pratique agora. Aquele que pratica, consegue. A casa vai ser edificada. A casa vai permanecer de pé. Então, precisa praticar. Então, minha irmã, precisamos largar essas coisas de crente. Ao ouvirmos... Não, quando você não perdoa, você exclui o sacrifício de Cristo, você anula o sacrifício de Cristo. E nada do Espírito. Isso é ensino errado. Quando não vem de Deus, vem do homem ou vem do maligno. Não serve para nada. E tomar cuidado na hora de ensinar, na hora de falar, na hora de falar para um grupo. Eu falo isso a algumas pessoas, às vezes estão conversando, não, meu irmão, fala isso não, porque não vem do alto. Não vem do alto. Não, mas pode ser certo, mas não vem do alto. E às vezes a gente fala para grupos errado. Da minha natureza, não tem nada a ver do alto. Se eu quero ensinar matemática, qual é o problema? Ensino matemática. Se eu quero ensinar bons costumes, sim, diga. Você tem que perdoar. Esse bons costumes faz bem para a vida, para a mente, para o interior. Faz bem, não há problema nenhum sobre isso. Agora, não diga que pertence a Deus. Quando você diz que Deus mostrou, aí sim, aí é perigoso. Aí daquele que, olha, profeta que falar que eu falei quando eu não falei. Isso é perigoso. Quando você diz, não, Deus me revelou que... Deus revelou agora, Deus deu um... Aí sim. Aí sim, é temor. O temor é o princípio da sabedoria, na verdade, de todas as coisas. Meus irmãos, precisamos aprender isso. É básico, isso é básico. Quando você ensina uma criança a escrever, ela está com 3, 4 anos, né? Hoje, lá pequenininho, vai começar a parte motora, mexer com lápis, colorir, daqui a pouco está escrevendo, alguns letras melhores, outros não tão boas. Mas é isso. Então, não aprendeu, irmão. A grande maioria não aprendeu a ser espiritual, e por isso está botando um monte de razão, lendo a Bíblia, bom que leia muito, mas transformando aquilo que lê em espiritualidade, em coisas que Deus falou, como se Deus tivesse falado, não. Não. Não, eu entendo que seja correto fazer isso é por costume, fale isso, mas como se eu estivesse na conta de Deus, não faça não. Não faça não, que você está ensinando errado.
Tem que tomar muito cuidado. Você dizer, anula o sacrifício, então você vai dizer que o sacrifício de Paulo foi anulado, então. O sacrifício de Cristo na vida de Paulo foi anulado, vamos corrigir. O sacrifício de Cristo na vida de Paulo foi anulado, porque Paulo falou de Alexandre Latueiro. Ó, Senhor, ó, entrega o Alexandre Latueiro, olha lá, olha o que ele está fazendo. Demas, Senhor, olha só, me abandonou. Isso era perdão? Está relatando. E tantas outras coisas que você vai ver, irmãos, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não ensine errado aquilo que não é profético. Se você fala que não vem do alto, você fala errado. E você ensina errado. Quem ensina errado, o adversário falou para Jesus, olha, também está escrito isso, está escrito aquilo. Pegou da palavra e ensinou errado. Mas Cristo diz assim, ó, apartai-vos de mim. Isso eu vou falar, isso também para os pastores. Mas eu curei, eu fiz isso, né? Apartai-vos de mim. Então, cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Às vezes conhece muito. Sim, lê muito, estuda muito, busca muito. Mas a alma precisa estar rasgada. Vamos dizer assim, usar um termo bem claro. Claro, rasgada, onde você sente. O espírito te constrange. De quando você vai olhando naquela situação, que é a sua situação, você vai vendo como Paulo dizendo assim, eu sou o pior. Quando você vai vendo que você não tem condição e o outro é melhor do que você, mas ele é pior, não. Você começa a perceber que ele é melhor. Isso é andar em espírito. Um louvor que diz, andando em espírito, vencereis a tentação. Aí, para corrigir aquilo que dizem assim, ó, no tempo de Deus vai dar uma bênção. O louvor nosso que diz assim, ó, entrei no tempo de Deus, já vivo a eternidade. Você quer entrar no tempo de Deus? Quer andar com Deus, sentir a presença de Deus, saber o que você faz. E nem sempre o que Deus quer vai ser bom fisicamente para você, tá? Mas é o que Deus quer. Talvez para Moisés fosse melhor fisicamente ficar lá com a esposa dele, com o sogro dele. Ele tinha nobreza lá com o sogro dele. Às vezes seria melhor fisicamente. Olha o que ele sofreu. E nem pôde entrar nos termos da terra. É só que, diante da eternidade, ele foi lembrado. Daniel, diante da eternidade, foi lembrado. E tantos outros. Olha, Neemias ficar lá no palácio seria melhor, mas olha o que ele sofreu, perseguição, queriam matá-lo. Ser espiritual. Na grande maioria das vezes, fisicamente não é bom. Mas escolhe bom. Escolhe bem. Você almeja? Aquele que almeja, escolheu bem. Você almeja ser espiritual, você almeja, saiba que não vai ser bom, não. Perseguição, lutas. Mas a sua cara, irmãos, sabe, não dá para expressar. Você sentir a glória aí, você andando, o Espírito falando, mostrando. Não é Deus revelando o pecado de outros, que Deus não faz isso, não. O pastor Marcelo olha, o pastor espiritual olha, e Deus não faz isso não, revela o pecado de ninguém. Ele revela a alma, dizer assim, essa alma precisa de ajuda. Mas o problema é dela com Deus. E a gente vai tentando ajudar, como nesse vídeo. Ajudando, né? Porque quando vem do Espírito a gente não tenta, é feito pelo Senhor. Alguns vão alcançar, outros não. A gente vai ajudando conforme o Espírito Santo assim vai fazendo. Minha irmã, meu irmão, é essa palavra para hoje. Tantas outras coisas gostaria de falar, mas aí o vídeo vai alongando, olha, 45 minutos quase de vídeo. E gostaria de falar muito mais, mas o tempo de hoje é só. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.